Pessoal, eu sou a Sabrina dos produtos Massa Magra e eu já coloquei no post hoje quando eu falei da live por que eu tinha escolhido a Sabrina, né? Como sendo a nossa primeira empreendedora a falar no Faça Acontecer Seu Negócio, né? Então, para quem não me conhece, né, é seguidor da Sabrina, enfim, ou tá chegando pela primeira vez, eu me chamo Leila Miller, sou administradora de empresas, enfim, sempre tive foco em gestão, em planejamento e de ensinar pessoas. E eu sempre gostei de fazer isso, né? Então, há alguns anos atrás, eu criei o Faça Acontecer de planejamento pessoal. Foi aí onde nossos laços se aproximaram mais. E depois, enfim, ele veio com outro viés, né? Do Faça Acontecer o seu negócio, né? Então, Sá, eu quero te dizer que é uma honra para mim ter tu primeira vez aqui, né? Sendo a minha primeira, porque tu sempre foi um espelho, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, de mulher empreendedora, e eu vi que tu colocou hoje sobre virar a chave, né? Tu é um dos melhores exemplos que me vem na cabeça sempre, né? E tipo, e eu lembro lá do Faça Acontecer, lá de 2018, que eu te dizia, né? Eu dizia, eu sempre te usava como exemplo, né? Tipo assim, ninguém faz vídeo como a Sabrina, ninguém não sei o quê, né? Então, tipo, para mim, sempre foi um exemplo, né? Poder ter a tua presença comigo, né? Então, né? É muito amor envolvido, né? É muitas questões de, não só de dificuldades, porque às vezes quando a pessoa enxerga uma empreendedora, principalmente, tendo sucesso, como tu tá tendo, as pessoas acham que é um caminho fácil, curto e tranquilinho. E não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, Né? então não é Eita. bem assim, né? Então, como eu estava dizendo um pouquinho antes de tu entrar, agora toda segunda-feira a gente vai ter esse momento de empreendedorismo com mulheres empreendedoras, enfim, para a gente conversar, trocar uma ideia. Então, as empreendedoras que estão entrando aí também, tiverem dúvidas, quiserem comentar, enfim, para a gente ter um bate-papo, né? E daí, outros dias, nós teremos aula. Daí é papel e caneta na mão para a gente poder rascunhar, né? Planejar, enfim, pensar a respeito, né? Antes de te passar a palavra, eu quero só porque eu acabei de ver ali que entrou uma aluna minha dessa última turma do Faça Acontecer Seu Negócio. E ela é um baita exemplo também. A Ali ainda vem falar. Porque ela fez o que pouquíssimas pessoas fazem. Ela começou a planejar antes de colocar o negócio. Então, tipo assim, ela vai sair assim numa corrida muito grande, né? Então, Ali, meus parabéns em público, né? Sabe como é que é? Sá, então, conta pra gente quem você é, enfim, fala um pouquinho dos produtos massa magra pra gente. Então, quando a Leila me convidou, nossa, me senti super honrada, pensei, ela vai começar a fazer as lives e ainda vai me convidar para ser a primeira, né? E claro que na hora eu já aceitei, porque a Leila foi a pessoa que me mostrou o caminho do empreendedorismo, que na verdade eu sou jornalista de formação, né? E lá em 2018, eu fui demitida do meu trabalho de carteira assinada, mas claro, eu sempre tinha um trabalho de carteira assinada e mais outros 599 freelas, trabalhos como freelancer, né? Para complementar a renda e tal, estava sempre correndo atrás do dinheiro, sempre aquela coisa de pagando os boletos e não sobrava nada, né? E, e essa questão da cozinha, da culinária, sempre teve muito presente comigo desde criança. E aí a questão da alimentação saudável, dos pães e bolos saudáveis vieram por uma consequência de um estilo de vida que eu acabei adotando e tal. E lá em 2000 eu já fazia pães e bolos, mas assim, né, levava para os meus colegas de trabalho, amigos e familiares numa sacolinha e vendia assim, quando dava, produzia uma vez na semana, eu acho que era. E quando eu fui demitida do meu emprego na assessoria de imprensa,
naquele ano tudo convergiu, né? Eu sempre falo para Leila que tudo me levou para um caminho e pela primeira vez na minha vida eu dei ouvido à minha intuição, assim, eu parei e pensei, não, peraí que a vida tá querendo me mostrar alguma coisa que eu não tô enxergando, não tô querendo ver, né? Eu tava sempre querendo voltar pro trabalho com jornalismo e tal, só que aquilo não estava mais fazendo sentido para mim. Eu me lembro quando eu trabalhava ainda de carteira assinada, eu ia trabalhar sem vontade, pensando que aquilo não fazia mais sentido na minha vida. Ó, a Camila, minha cunhada. A Ediane também tá aí, a Carol da Dona Carolina. Sim. E aí eu me lembro que em 2018 a gente já tinha se conhecido em função da corrida, né, Leila? Exato. E aí ela criou o Faça Acontecer, mas também passou despercebido para mim. Eu acho que foi, não sei se foi a Fê ou foi tu que me chamaram e me convidaram. Eu acho que foi a E Fernanda. aí foi, acho que foi, né? E aí eu fui, pensei, né? Eu acho que tudo tá me levando para esse caminho, vamos lá. E eu sempre fui uma pessoa que sempre fez 599 mil coisas ao mesmo tempo e não era organizada, né? E aí o primeiro Faça Acontecer que eu comecei a fazer com a Leila foi de planejamento pessoal. Só que nisso entrou carreira também, né? E ali, nossa, ali eu comecei, ela começou a me mostrar e eu comecei a enxergar que aqueles pãezinhos e bolinhos que eu levava na sacola para vender no trabalho para os amigos podiam ser um baita do negócio, né? E tinha outras pessoas que me falavam também, nossa, tem um baita de um potencial, porque eu não enxergava na época como eu enxergo hoje, né? Eu via aquilo como só como uma segunda renda, alguma coisa que eu fazia nas horas vagas para complementar minha renda. Eu não via que aquilo poderia ser o meu propósito profissional, né? E foi ali que a Leila conseguiu virar a chave na minha cabeça, que eu não sei até hoje como. Ela fez isso com uma lemoa, né? E ali era tudo certinho, tudo muito quadradinho. E eu sempre fui muito, muito apegada à estabilidade, assim, né? A ter um emprego, que na verdade não é, né? É uma estabilidade É uma falsa fictícia, estabilidade, né? falsa, né? Tanto que quando eu fui demitida, né? Cadê a estabilidade? E eu sempre fui muito apegada a isso, a ter um emprego fixo, ter outros, mas ter um fixo que era o que me dava estabilidade. E É. hoje em dia eu vejo que nada a ver. Porque tu sabe que isso eu sempre comento nas turmas, enfim, converso com as pessoas a respeito disso. Tu pode ter o problema que tu tiver sendo empreendedor, mas amanhã tu tem emprego, né? E Sim, essa questão da verdade. CLT, a pessoa se prende nessa falsa estabilidade de que vai estar tudo bem, que tem uma lei que me protege. Não tem nada que te proteja, né? Eu, E eu, eu confirmei isso agora na pandemia, né? exato. A Sabrina foi uma das pessoas, e essa é a diferença do planejamento na vida da pessoa, né? Às vezes, claro que todo mundo que tinha um planejamento, bom, nós tínhamos um planejamento em janeiro, praticamente todo mundo rasgou esse planejamento e fez um outro planejamento, né? Mas é justamente isso que o planejamento te traz. Ele traz uma questão mais, um raciocínio mais rápido de reação, né? Quando tu tá acostumado a planejar, tu reage mais rápido, né? E foi o que aconteceu contigo, né? Porque eu me lembro que na sexta-feira, quando a gente parou, enfim, quando a nossa região aqui parou, a gente se falou, tá? Ficou ali um dia, dois, tipo assim, né? Poxa vida, o que foi isso? No terceiro dia, tu já tinha uma estratégia e vamos lá, e vamos lá, e vamos combinar. Quando tava todo mundo ainda chorando, tu tava com 38% de faturamento acima, né? Então, tipo assim, isso é tudo questão de mérito todo teu, garra toda tua e de que tu conseguiu raciocinar rápido, né? Mas essa questão que tu colocou antes, da questão de monetizar os teus pães e bolos, né? Eu lembro que eu disse isso pra ti e falo em várias turmas do Faça Acontecer de planejamento pessoal, né? O que tu faria até de graça e vamos dar um jeito de monetizar, né? Porque a gente faz com muito Aham. gosto.
né? Sim, total. Né? Tipo, fazer o passo acontecer para mim, eu poderia fazer de graça, tranquilamente, de tanto que eu gosto, de tanto que eu gosto de ver esses negócios dando certo, as pessoas dando certo. Para mim, assim, é um prazer, é uma honra. O meu pagamento está nisso, né? Mas a importância das Ai, pessoas encontrarem isso, né? Porque às sim. vezes a pessoa, quando ela quer botar um negócio, ela começa a pensar assim, ó, o que que tá dando certo no mercado? Aham. Né? Eu não sei como é que tu vê isso, mas a pessoa vem com essa ideia, né? Sim, eu acho que isso tem muito daquela cultura que a gente tem por aqui de ficar olhando para a grama do vizinho, né? Uhum. Sempre a grama do vizinho é mais verde. Então, se o cara tá fazendo, tá dando certo, eu vou fazer a mesma coisa que ele tá fazendo, que eu também vou ganhar dinheiro. Mas o que o cara tá fazendo, se a gente fizer, pode ser que não dê certo, porque tu não gosta da mesma maneira que o cara faz, tu não vai fazer com o mesmo amor. Aquela coisa que eu e as gurias que tem já algumas das minhas colegas aqui dessa parte da gastronomia saudável, a gente vive comentando. Pão e bolo saudável tem muita gente fazendo hoje em Sim. dia, né? Porque É. é um mercado que está crescendo bastante. Então, se fosse por isso, ninguém ia ter mais espaço, né? Se todo mundo Exatamente. fizesse igual. Uhum. O que diferencia é a pessoa por trás, né? É. É o amor que tu vai colocar, é a dedicação que tu vai colocar. Senão, tá cheio de receita na internet, era só pegar uma receita e reproduzir e fazer, né? Exatamente. É. Por isso já aconteceu assim, ó, de pessoas virem me pedir receita, me perguntar as coisas, e eu passar, e o meu marido falar assim, mas tu é louca, tu tá passando as tuas receitas para as pessoas. E aí eu falo para ele, amor, primeiro, que não é fácil, né, tu começar um negócio assim e se manter. Se a pessoa realmente não ama aquilo, ela não vai continuar, porque É. é difícil, é trabalhoso, é cansativo, né? Uhum. Leila está aqui que não me deixa mentir. É. E mesmo que a pessoa siga, cada pessoa tem uma maneira de fazer, né? Então, Exatamente. essa questão de tu copiar o outro e de tu ver o que tá fazendo sucesso, querer fazer igual, não funciona. E tu Uhum. sabe que uma coisa que eu acho que acontece, que eu acho não, eu vi que isso acontece, e tu me fez enxergar isso, e agora na mentoria com o Marcelo, que eu te comentei, ele também fez eu enxergar mais ainda. A gente não se enxerga como a gente é. Então, na nossa mente, a gente tem, eu sei fazer muito bem isso, isso e isso. Aí tu vai lá É. e pergunta, ô fulano, me Uhum. diz aí 5 características minhas, aquilo que tu fez, lembra? Me dá aí Lembro. 5 características minhas, o que eu faço muito bem. E as pessoas vão te responder outra coisa, porque tu faz coisas naturalmente que tu não te dá conta, né? Ex- Exatamente. E isso vem muito a questão da pessoa se autorresponsabilizar, né? Tipo, a pessoa não se consegue se enxergar e ela vai se diminuindo, ela vai se retraindo, né? Ela não consegue bater no peito e dizer assim, sim, eu sou uma empreendedora. Não interessa o que tu faz, né? Se tu faz qualquer coisa que precisa de um consumo, né? Um consumo, uma compra, tu já tem um negócio. Não faz diferença se é um bolo, 10 bolos ou 100 bolos. É um negócio. E isso acontece muito com o profissional liberal, né? Quem está Sim. começando e ainda tem um produto, já é difícil. Agora, quando a pessoa é profissional liberal, que ela entrega um serviço, nossa, daí essa dificuldade é muito maior de conseguir se enxergar. Se enxergar das É. suas qualidades, no que a pessoa é boa, né? No que ela pode aproveitar aquilo ali. Porque o nosso diferencial normalmente está nisso, né? Sim, com certeza. E eu me lembro que isso a gente falou muito lá no Faça Acontecer também, essa questão da autoconfiança, né? De tu saber das tuas capacidades. E lembra que eu tinha muita dificuldade com isso no início? Que eu te dizia, eu não consigo, eu não posso, nananana. Gente limitada total, assim, eu não acreditava no meu potencial. E a Leila me dizia, não, mulher, vai lá, vamos fazer. Ela tinha um brilho no olhar que eu não entendia na época. E hoje eu já tenho esse brilho dizendo para quando me perguntam o que tu faz, eu sou empreendedora, eu sou dona do meu negócio, sabe? Exato. Mas hoje eu falo com orgulho porque eu passei por esse também é um processo, né, de evolução, enfim.
Mas a gente vê, eu sempre falo isso, quando a gente fala em empreendedorismo, eu sempre comento sobre isso. A gente vem de uma cultura muito que faz a gente ser muito retraído, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Parece que a gente não pode aparecer, a gente não pode ter sucesso, a gente não pode estar bem, a gente não pode mostrar para os outros que a gente está bem, porque a gente está querendo se mostrar, né? Exato. Então, tipo, isso aqui, tá aqui no Instagram, colocando a cara a tapa, quantas pessoas? Ai, agora virou blogueirinha. Ai, agora tá fazendo videozinho. Ai, não sei o que, não sei o que. Mas, gente, se eu não botar minha cara aqui e vender o meu produto, quem é que vai fazer por mim? Ninguém, Exatamente. né? E eu ouvi muito no início, eu ouvi de pessoas próximas, né? Ai, mas o que tu quer ficar esquentando a barriga no fogão? Ai, mas tu é jornalista, tu tem um diploma, agora tu vai fazer bolo, sabe? Menosprezando, assim. Mas é porque na cabeça das pessoas, tu não vai conseguir fazer disso um negócio, porque ela tem isso na cabeça dela, que ela não vai conseguir, então ninguém consegue, né? É uma limitação que a gente traz conosco da forma como a gente cresce e convive na sociedade. Isso é bem complicado. Mas, graças a Deus, isso é uma coisa que eu vejo de alguns anos para cá, essa questão do empreendedorismo vem muito forte, né? Abrindo muito a mente da cabeça das pessoas. E nessa pandemia... Oi, Jardel! Oi, Jardel! Nessa pandemia, acho que as pessoas tiveram que buscar novas alternativas, né? Então, tipo assim, as pessoas tiveram que se mexer. Né? E isso foi muito bom, né? Muito bom a pessoa pensar que ela vai ter que arrumar uma outra fonte de renda, né? Ela vai ter que fazer o negócio girar, né? Porque eu vejo, assim, que as dificuldades a gente sempre teve, né? Não foi hoje que tu botou os produtos massa magra, então a gente já passou por muitas dificuldades, né? A dificuldade que a gente teve lá em março, né, quando estava todo mundo trabalhando, e nem assim a gente pode dizer que a gente foi pego totalmente de calça curta, porque, enfim, as notícias estavam aí, né, estava circulando. Mas, oi, Leon! Mas a gente sabe que, tipo assim, tá, lá a gente até pode ter sido pego de calça curta, né? Tipo assim, meu negócio era totalmente offline, né? Ou o meu negócio era comércio, enfim, produtos, tipo restaurantes, enfim, né? Só que agora não, né? Agora ninguém pode dizer que foi pego de calça curta, tipo, essa é a situação que a gente tem, né? E se a pessoa ainda não reagiu, ela tá esperando o quê, né? O poder divino descer, né? Porque tu tem que conseguir reagir. Isso é aquela questão de ficar esperando pelo outro, né? De não se autorresponsabilizar, de não tomar as rédeas da sua vida, do seu negócio, e tu fazer as coisas acontecer, né? Exatamente, eu faço acontecer, mas que foi uma coisa que eu aprendi muito no Faça Acontecer, que não adianta ficar esperando pelo outro, não vai cair do céu um emprego onde eu vou sair ganhando o que eu quero na vida. Não vai, a minha cozinha não ia brotar, né? Se eu não fosse lá trabalhar, se juntasse o dinheiro e montasse ela. É trabalhoso? Nossa, muito. Só que eu fico pensando assim, durante quantos anos eu trabalhei fazendo o que eu não queria, para pessoas que eu não gostava, em situações que não me deixavam confortável, né? Para construir o império de outra pessoa. Né? Exato. Hoje eu posso passar por situações parecidas, porque até hoje eu não passei por nada tão desconfortável quanto em situações de carteira assinada. Até porque eu construo, né, a minha realidade, né? Mas até posso passar por dificuldades, mas eu estou construindo o meu império, né? Eu estou construindo o meu negócio. É para mim isso. Então, se eu tiver que virar à noite trabalhando, eu vou estar morta de cansada, mas eu sei que aquele cansaço no final vai me dar uma satisfação enorme, né? Lembra da Páscoa? Na Páscoa eu tava um fiapo, né? Nossa, eu tava podre de cansada. E aí, no fim, fui levar os últimos ovos, foi o teu e o da Gabi, Ludwig, lá em distância. E aí, na ida, eu quase dormindo assim no carro, daí tu pegou e me mandou aquela mensagem. Lembra?
Eu comecei a chorar no carro, eu olhei pro Felipe e disse, ó, isso aqui valeu tudo. Valeu todo o cansaço, valeu todo o esforço. Exatamente. Né? Porque a gente que acompanha, né? Porque eu faço um trabalho de trás, né? Então, a gente que acompanha todas as dúvidas, né? Toda aquela questão, para mim é um prazer tão grande, tão grande, tão grande. Eu lembro da Páscoa e eu me arrepio de lembrar da Páscoa, tá? Porque foi realmente foi quando eu vi que eu queria fazer aquilo pro resto da vida, né? Tipo assim, ó, vale a pena, vale a pena. É difícil, claro que é. Eu tenho uma responsabilidade gigante nas mãos, né? Tipo assim, porque tu vai ir atrás do que eu estiver te dizendo, então, tipo, realmente eu tenho que ser responsável por aquilo que eu tô falando, né? Mas daí quando a gente vê uns resultados, tipo aquele, a gente pensa, tudo vale a pena, e né? E vale a pena perder um pouquinho de sono. Com certeza. E isso é uma coisa muito importante que eu comento sempre com as gurias lá a gente tem um grupo da chefe Bruna, que é a nossa professora dos cursos de culinária e tal. Obrigada, Raquel, querida. E aí eu sempre comento com as gurias assim, ó, que uma coisa que me deu muita segurança quando eu comecei esse processo, lembra que eu sempre te falava que eu morria de medo de tudo, né? Meu Deus do céu, eu tinha medo de fazer um produto novo, de comprar uma batedeira, de tudo que eu tinha que fazer, qualquer passo que eu tinha que dar novo, eu tinha medo. O que me fez ter segurança e diminuir esse medo, porque o medo nunca vai embora, né? Ele sempre está aqui. Mas o que sempre vai ficar salvo é Jardel. Aí depois tu assiste o resto. O que me deu segurança foi ter pessoas em quem eu confiava, porque tinham um conhecimento técnico daquilo muito grande. Então, por exemplo, eu sabia que aquilo que tu estava me falando se eu seguisse aquilo que tu estava me falando, ia dar certo, sabe? Eu confiei de olhos fechados, assim. Assim foi com a chefe Bruna também, pelas questões ali dos cursos de culinária e tal. E ela também sempre com esse olhar do empreendedorismo muito aguçado, porque ela também passou por esse processo todo já na prática, né? Então, essa é uma coisa muito importante para quem vai empreender, se cercar de pessoas que tenham um conhecimento técnico que pode te ajudar. Não adianta sair a la louca tentando fazer as coisas, que daí realmente não dá, né? Como a gente vê isso acontecer, né? A pessoa, ela pensa que o empreendedorismo, ele é uma atividade solitária no sentido de estratégia, né? Tu responde por ti mesmo. Mas a pessoa que tenta empreender totalmente sozinha, se ela não quebra, ela vai muito devagar, né? Porque a gente é muito bom numa parte. E a gente realmente precisa se cercar de pessoas que sejam boas nas outras partes, né? Porque um negócio, ele é feito de várias partes. A gente estava falando sobre isso semana passada na turma do Faça Acontecer. E, é verdade. A Sabrina é a inspiração para mim. A Ediane. A Ediane é um amor, ela é lá do Paraná, minha colega também, querida. Sim. E nós estávamos falando semana passada, ainda não Faça Acontecer, na turma que tem online, mas é ao vivo, né? Que estava com o Nicolas conversando, falando, enfim, nós estávamos falando sobre marketing. E daí a gente falou isso, tipo assim, não adianta tu ter uma baita de uma campanha de marketing se teu planejamento de preço tá errado, se a tua operação tá errada ou tá cara, né? Então, o negócio é por um todo, né? Tipo assim, tu tem que conseguir enxergar uma visão maior do teu negócio, né? Indiferente do que tu estiver fazendo, né? Porque a pessoa daí pensa assim, eu tô fazendo bolo em casa. Eu não preciso de gestão, porque eu só tô fazendo bolo em casa. Provavelmente ela vai fazer bolo em casa mesmo, porque ela não vai ter gestão disso ali, né? Claro. Aí tem que ter uma Leila para ir lá e dizer para ela que ela tem que fazer o fluxo de caixa. As pessoas devem saber disso, né? Que todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, gente. Eu não conseguia fazer vídeo. Eu dou aula, dou palestras para 50, 100 pessoas offline. Tá tudo bem. Vídeo é uma dificuldade no ser humano, né? Da mesma forma, fluxo de caixa é o calcanhar de Aquiles de Sabrina.
né? E isso, gente, que ela tem resultados positivos. E muito positivos. Imagina se esse negócio fosse negativo, o que que ia acontecer? Né? Mas, ai, venha para a próxima turma. Venha, Ediane, que vai ser um prazer te ter. Ediane, venha, não vai se arrepender. Eu posso falar de boca cheia, porque eu mesmo passei pelo meu próprio processo de faça acontecer, então funciona, tu vai aproveitar, né? É 50-50, na verdade, né? Tipo, a pessoa precisa fazer por si, né? Tipo, a gente tem muita coisa não dá certo, porque a pessoa achou que tinha que era uma pílula, né? E não é. Né? Mas sabe que uma coisa que tu falou importante, Sá, foi sobre a questão da chefe Bruna, que tu tem assim um amor por ela e pelos cursos dela, enfim, né? E justamente sobre essa questão de investimento de cursos, né? Investimento de curso, de estudo. As pessoas, às vezes, elas tendem a não querer, né? Pensa assim, ou por medo de gastar, né? E a gente já teve essa conversa um dia, né? E eu acho que isso é um baita de um exemplo teu, né? Tipo assim, do que o que o medo de gastar num curso fez contigo antes e depois do curso, né? É verdade. Tu tá falando do curso da chefe Bruna ou o teu curso? O da chefe Bruna, aquele que tu dissesse assim, mas será que não é muito caro? Ou, né? Sim. Era Pois então, né? E tu sabe que isso é uma realidade da grande maioria das gurias que fez o curso com ela. Porque tava nessa de faço ou não faço o curso. Oi, amor! Meu marido. Porque tava nessa de faço ou não faço o curso, invisto ou não invisto. E aí acabou dando peitaço, né? E foi. E é o que fez eu crescer muito, assim, na questão técnica. Porque eu tinha conhecimento empírico de cozinha. Gente, eu, assim, não é querer me gabar, mas é que eu tenho familiaridade com a cozinha. Então, praticamente toda receita que eu pegar, ela vai dar certo de alguma forma. Se ela não der, eu vou lá, misturo, faço, tento de novo e consigo fazer. Então, não era pela falta de habilidade, né? Mas eu precisava de um curso para me especializar nessa área de alimentação saudável, né? E na época eu falei para a Leila, né? Eu disse, o que tu acha? Invisto ou não invisto? A Leila sempre me fala, eu sempre chego para ela, né? O que tu acha? Olha só, tem um curso que eu quero fazer. Assim foi com a mentoria lá do Marcelo também. Assim foi com várias outras coisas, né? Com um programa de gerenciamento de pedidos. A Leila é meu oráculo, né? E aí fui lá investir e foi um divisor de águas, assim. Porque eu tinha muito preconceito com coisas sem leite, sem glúten. Eu sempre conto isso. Né? Que eu tinha um ranço eu sou assim, eu tenho ranços na vida com coisas, né? Então eu tinha ranço com coisas sem leite, sem glúten. Fui fazer, parará, parará. Comecei a colocar os produtos, começou a sair muito mais. Sim. Em fevereiro desse ano, muita gente pedindo pão sem leite, sem glúten, né? Muita gente. Eu, não gosto, eu não gostava. Porque eu já só tinha comido pães que não eram gostosos, que não, sei lá, não me agradavam no paladar. Fui lá, investi no curso dela, foi um curso presencial em Porto Alegre, acho que até foi um dos últimos cursos presenciais dela, e, gente, foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Porque toda aquela demanda que tinha antes, eu comecei a atender, e eu acho que no primeiro mês eu vendi, com os outros pães que eu fazia, no primeiro mês depois do curso, eu vendi 95 pães num mês, produzindo sozinha. Isso dá quase 25 pães por semana. Imagina? Então é bastante. E fazendo. Na época eu fazia 2 ou 3 vezes por semana só, né? Então, tipo, se pagou nas primeiras 2 semanas. Então, isso não, a gente não pode ver como custo, né? Tudo que vai fazer tu melhorar no teu negócio, tu tem que ver como um investimento para colher os frutos no futuro. Mas também é aquela coisa, não adianta fazer o curso depois não colocar em prática, porque daí também não existe milagre, né? Não, não existe milagre. E eu sempre acho isso.
né? Que o curso, ele tem que, todo investimento que tu faz, ele tem que voltar de alguma forma, né? Tipo, eu vi que logo depois do Felipe entrou minha mãe também. E minha mãe sempre me disse isso. Ah, quando é que isso vai te dar de dinheiro? Né? Como é que isso vai retornar? Né? Então, tipo, você investiu 1.000, mas isso vai retornar como? Pode ser só por conhecimento? Pode, claro que pode. Agora, quando a gente está falando de negócios, e são cursos que vão te operacionalizar melhor, que vão influenciar, né, na tua operação, ele tem que ser pagável, né? Em janeiro, eu fui para Santa Catarina fazer um curso com a Natália, lá da clínica. Eu não sei quantas vezes ela já pagou o curso, entende? Porque o salto de evolução que ela teve e os resultados que ela conseguiu depois daquilo foram imensos. Então, tipo assim, quando tu fica meio tipo assim, mas eu não vou gastar agora. Isso é um pensamento muito pequeno. Muito pequeno. Por mais que a gente tenha mas medo. É difícil, né? É difícil tu dar esse passo, né? Eu até hoje ainda tenho isso. Mas será que eu gasto agora isso? Mas será... Só que é aquela coisa das crenças limitantes, né? A gente cresce com isso, de eu não posso gastar agora, porque, sei lá, mas daí tu vai lá num fim de semana, numa festa ou em alguma coisa, tu gasta o dobro, ou gasta metade do que tu ia gastar num curso, né? Por isso que a gente tem que pensar naquela questão da reserva na empresa também, né? Para tu ter uma reserva e poder reinvestir. Ai, que coisa linda! Olha! Fala a verdade, Sabrina. Fala a verdade, se isso não te dá um orgulho tu dizer uma coisa dessa. E dizer que você tem a sua reserva. Com certeza. E isso, tu lembra quando deu a pandemia, que nos 3 meses seguintes, eu acho, eu te falei, pela primeira vez na minha vida, eu não estou desesperada com as contas que vão vir e eu tenho dinheiro guardado. Primeira vez na minha vida, eu tô com 40 anos, gente. Aquilo foi uma alegria no meu coração. Né? Porque quando aquilo aconteceu, eu liguei para todo mundo e disse assim, pelo amor de Deus, me diz que aquela reserva está intocada. Né? Porque para te dar tranquilidade, né? Porque quando a gente é empreendedor, a gente precisa estar tranquilo para poder montar estratégia. Se a gente está muito atucanado, a gente não consegue montar uma boa estratégia, né? E se tu tá atucanado com boleto, é muito pior. Nossa. Daí tu não dorme, daí tu não consegue raciocinar, né? Né? Daí aquilo começa a te travar o cérebro, né? Aquilo não... Com certeza. Com certeza. E como tu remodelou o teu negócio? Agora para a pandemia. Agora para esse novo... Não para a pandemia, né? Mas esse novo cenário. Tu fez alguma modificação? Não fez? Na verdade, nós, né? Eu aumentei um dia de produção. Eu tive problemas com o meu motoboy no início do ano. Então, aquilo tava me tirando o sono, né? Porque eu não conseguia ficar com um motoboy fixo aqui, tava girando muito. E aí, consegui contratar 2, né, que estão me atendendo agora super bem, que é o Michael e o Gustavo. O Gustavo, infelizmente, agora teve um acidente doméstico, tá uns dias aí parado, mas o Michael tá me atendendo super bem. E aí eu consegui colocar 4 dias de entrega, né? E o que surgiu porque daí, o que eu pensei, né? Eu tenho que criar estratégias para as pessoas consumirem o meu produto, né? E aí, lá no Dia das Mães, surgiu a ideia daquelas boxes que eu tô fazendo e, nossa, tá saindo muito bem, porque quem é que não quer dar um presente que seja gostoso, saudável e seja entregue na casa da pessoa, né? Porque isso é uma coisa que cresceu muito agora na pandemia, a questão do delivery, né? Então, como eu tô com os motoboys, eu trabalho com entrega, tenho meus 2 pontos de venda, mas essa questão das boxes a gente ainda faz por delivery. E acabei colocando as boxes em várias datas comemorativas e elas acabaram ficando para quem quer dar um presente de aniversário, enfim. E então, assim, criar novas estratégias, pensar em novas possibilidades, né? Criar promoções também. Uma coisa que eu fiz lá no início
fiz uma parceria com a Ambiental Cortinas, que era uma cliente minha, que ela deu umas máscaras, então em uma semana quem fazia pedido ganhava uma máscara. E bombou também, sabe? Então eu acho que é uma maneira de tu estar próximo do teu cliente e deixar muito claro que todos os teus processos, principalmente para quem trabalha com comida, com alimentação, todos os teus processos de higiene e segurança alimentar estão sendo seguidos à risca. Porque, na verdade, tu já tem, né? A gente aqui já tem todo um protocolo para trabalhar, enfim. E aí, agora na pandemia foi a gente faz mais certinho ainda. Mas nesse cenário, eu sempre estou pensando em maneiras de oferecer coisas diferentes, né? Sim, exato. É poder montar estratégias nesses cenários, né? Nas outras turmas agora do Faz Acontecer que estão terminando, enfim, e na outra presencial, que tinham pessoas do comércio, né? Tipo assim, o que eu vou fazer agora, né? Porque é um dos setores que está mais complicado, digamos assim, né? Está complicado. Eu conheço muita gente que está vendendo muito bem, porque, de novo, se mexeu mais rápido, né? Tipo, Ai, eu também te amo. A Fernanda, quem fez o Faça Acontecer? Quem fez o Faça Acontecer de planejamento pessoal? Na primeira aula, aprende sobre mosaico. Vou fazer esse parêntese rápido aqui, vou fazer esse gancho e depois eu volto aqui. Eu volto pro nosso assunto. O mosaico, gente, ele é composto de pessoas que tu conhece, né? E dentro desse mosaico, indiferente de quem tu tiver nesse mosaico, existem 3 grandes grupos, né? Quem ajuda, quem atrapalha e quem está faltando para você atingir uma meta, né? E a Fernanda é uma daquelas pessoas que ajuda praticamente em todas as metas. Olha, é difícil uma meta que a Fernanda não possa ajudar. Então, se vocês não seguem a Fernanda e o Falando sobre Direito, deveriam seguir, porque ela é uma pessoa importante no mosaico de muita gente. É verdade, é verdade. Né? Mas, voltando ao assunto, eu queria pegar um gancho que tu falou antes do teu motoboy. Que é a questão, né, do delegar e para quem delegar, né? Quando a gente tem a gente não tem nenhum, né? A gente tem que ter, como empreendedor, a gente precisa ter essa noção, né? Se tu tem um cliente muito grande, tu não tem ninguém. Se tu tem um único fornecedor, tu não tem ninguém. Né? Tu tem que saber quem tu tem ou quem tu não tem, né? E eu lembro que o dia que tu tava sobre os motoboys que a gente conversou, eu e o Marcelo ainda falamos a mesma coisa pra ti, né? Pega os 2. Vem todo mundo. Desculpa. Perdão. Porque é como tu vai crescer também, né? E olha que bênção que é tu, como empreendedora, poder dar emprego para outras pessoas. É verdade. Né? É um caminho, né? Tu se torna um caminho para outras pessoas também progredirem na vida, né? Claro, com certeza. E foi isso que me salvou agora, né? Porque, na verdade, um dos 2 acabou se acidentando e o outro teve que cobrir. Se eu tivesse só com um de novo, ia ter dado o mesmo problema, né? Tava arrancando os cabelos de novo. Lembra que tu sempre me falava, né? Quem tem só um, não tem nenhum. E eu, né? Ouça a Leila, né? Não. Ô, Leila, mas você sabe uma coisa que eu queria comentar contigo, que eu acho muito importante, que o empreendedorismo me deu, que é o poder de escolher quando eu quero trabalhar e quando eu quero descansar. Sabe? Sim. Porque, eu não sei se tu ia falar nisso, eu já atropelei aqui, mas aí quando tu falou do mosaico, eu lembrei da roda da vida. Sim. E eu me lembro que antes, para mim, segunda-feira era um martírio, né? E para a grande maioria das pessoas é assim, porque tu vai trabalhar sem vontade, aquela coisa, né? Tu já tá no emprego ali que tu não tá afim e tal. E hoje mudou completamente. Porque a segunda-feira foi o dia que eu separei na Massa Magra para planejar, resolver burocracia, fazer... A Nath, ai, querida. A Nath, nossa, trabalhar com a Leila deve ser algo, né, Nath? Deve aprender muito.
A Dali, minha amiga lá do Rio Grande do Norte. Que legal. E isso foi uma coisa que, assim, eu ter o poder de decidir, não, segunda-feira eu não vou produzir, porque eu vou sentar para planejar, para organizar, né? Isso antes eu não tinha. Aí eu trabalhava a semana inteira, chegava sexta-feira exausta, passava o fim de semana dormindo, e estava tão cansada que não conseguia fazer mais nada, né? Exato. E uma coisa que eu me lembro, que meio que me deu um... Em 2015, acho que foi isso, que eu comecei a pensar nisso melhor, assim. O meu pai faleceu, ele tinha 50 anos, né? E a gente estava na praia, e o sonho dele, eu ouvi desde criança, que ele queria se aposentar e comprar uma casa na praia para viver lá na velhice dele, né? Então ele trabalhava, não tinha, chegava em casa muito cansado, porque era um trabalho mais braçal. Fim de semana a gente aproveitava só no domingo, e com 50 anos a gente estava na praia, e ele teve um infarto fulminante, caiu duro, e ali acabou. E onde é que está a aposentadoria? Onde é que está o momento de aproveitar a vida? E aquilo me deu, eu me lembro que eu, depois que passou, claro, porque aquilo foi muito chocante para todo mundo aqui em casa, mas depois que passou que eu comecei a pensar e dizer, não, gente, eu não vou trabalhar minha vida inteira com o objetivo de só aproveitar depois. E isso é uma liberdade que o empreendedorismo me dá. Que se Sim. agora eu quiser fazer uma pausa, eu faço, que foi o que eu fiz no mês passado, retrasado, que eu estava muito cansada mentalmente. Porque eu vinha de meses de muito trabalho, que tinha sempre uma data comemorativa que me cansava muito. E eu trabalho sozinha por enquanto. Inclusive, preciso de uma ajudante, se alguém tiver alguma dica aqui de alguma auxiliar que queira trabalhar. Sim, por gentileza. E aí eu falei para a Leila, eu disse, não, eu preciso parar para fazer essa semana a organização que eu preciso fazer, porque eu não consigo no meio de todo esse tumulto, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Só que quando eu estava trabalhando de carteira assinada, eu não tinha essa liberdade. Então eu ficava exausta, esperando as férias chegarem, e daí acabava não aproveitando as férias porque estava tão cansada, né? E aí, quantas vezes a gente faz, durante quantos anos a gente faz isso na nossa vida? Quanto tempo passa a gente esperando vir a aposentadoria, esperando vir as férias, esperando vir a sexta-feira, né? Eu acho isso um desperdício de vida, assim. Hoje eu vejo muito por esse ponto de vista. Oi, Ronaldo. Tu sabe que agora eu lembrei de uma coisa que um dia eu e tu conversando sobre um caso, tu me disse assim, é ser empreendedor com cabeça de CLT. Né? A pessoa, quando ela é empreendedora, ela tem que esquecer que ela é CLT. Né? Tipo assim, tu pensa assim, eu tenho que começar às 8, eu tenho que bater o horário, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquele outro. Não! Agora o que tu tem que fazer é dar lucro. Se tu dá lucro à meia-noite, às 3 da manhã, às 6 da manhã, bom, é esse horário que tu dá lucro, né? Eu lembro do dia que a gente conversou a respeito disso. Porque tu também é corredor, enfim. Às vezes as pessoas me veem correndo às 11 da manhã. Né? Elas pensam assim, que vida fácil! Que vida fácil esse ser humano tem! Né? Já ouvi. Mas não é uma questão, não é uma questão de vida fácil ou não. É uma questão que eu não penso mais com a minha cabeça de CLT. Às 6 da manhã é muito frio para eu correr. Então eu trabalho às 6 da manhã para as 11 eu poder correr. Né? E isso o empreendedorismo te dá. Né? Tu ter um negócio, ele te dá essa flexibilidade. E tu tem que saber quem está mandando no teu negócio, né? Com certeza. E é a questão também do planejamento e da organização. Se tu organizou que tu vai trabalhar das 6 da manhã às 10 da manhã, tu vai trabalhar nesse momento e tu vai fazer o teu intervalo para a tua corrida no horário que tu quiser. É só tu planejar, né? Então, tipo, nesses dias muito frios, que eu tô correndo aqui em Novo Hamburgo, né? Ai, que saudade de comer em Campo Bom. Mas tô correndo em Novo Hamburgo. Sim. Depois das 5 já fica complicado, porque começa a escurecer, aí tem que pensar aqui na segurança, tem que pensar no frio, tem que pensar em onde eu vou correr. Então eu acabo que quando eu termino as minhas entregas, lá pelas 4h30, 5, eu saio e vou correr. Né? E aí, às vezes, eu tenho que ouvir, mas nossa, que vida fácil correndo no meio da tarde, né? Só que não é.
Eu já Não é? estava acordada às 6 da manhã, ou eu fui dormir às 3 da manhã para deixar tudo pronto para conseguir fazer tudo isso, né? Exatamente, né? Então, tu tem que trabalhar com a cabeça do que tu tá fazendo, né? Porque os dois caminhos são errados, né? O empreendedor que trabalha com a cabeça CLT, que não funciona, e a pessoa que vira empreendedor achando que a vida vai ser sem horário. Ou vai ser. ah, ah, eu escutei isso um dia, acho que foi por isso que me marcou tanto, porque um dia eu escutei, eu entrei numa loja que estava à venda. E numa época onde os maridos trabalhavam, e eles faziam assim, eu vou colocar uma loja para minha mulher, Ai, tá? Isso sim. aí, uns 10 anos para trás, por aí, né? Era comum aqui na nossa região essa história. E o cara Aham. botou a venda, enfim, e daí quando eu perguntei, tipo, sabe, por que tu botou a venda? Ele disse, ah, porque eu achei que no final do ano eu ia abrir a gaveta e nós ia sair de férias. Nossa, comércio, tu pensou que no final do ano tu ia abrir a gaveta e ia sair de férias. No final do ano? Impossível. Final do ano. Entende? Então, a pessoa, às vezes, ela entra pro empreendedorismo achando, não tendo a visão do que ela vai precisar fazer de esforço, né? E daí, é daí que sai tantas empresas quebradas, falidas, enfim, que não dão certo, né? Porque a pessoa não enxergou toda a brincadeira, né? E exatamente. E aí entra aquela questão. O empreendedorismo ele te dá liberdade para tu organizar a tua vida como tu quer, porém, tu tem que ter o discernimento de que tu precisa fazer o que é preciso para ter essa liberdade, né? É. Ou seja, tu vai traçar a tua meta, então tu tem que, por exemplo, segunda-feira é um dia que eu preciso entrar madrugada dentro trabalhando, porque na terça de manhã cedo eu preciso mandar os pães, os bolos para 2 irmãos, tá? Sim. É o único dia que eu faço isso, né? Porque nos outros dias eu produzo de manhã para entregar de tarde. Então, vai para 2 irmãos para uma loja que abre às 9, né? O Wellness e Fitness. E então eu já coloquei na minha rotina semanal. Exatamente. Ai, Angelita, querida! Ai, amada. A Angelita também tem que Então, falar nessa live aí um dia desses. ai, tem que falar, ela é maravilhosa. Então, eu já botei na minha programação que na segunda-feira eu vou entrar madrugada dentro para entregar na terça de manhã cedo, mas, consequentemente, na terça eu também termino de trabalhar mais cedo, porque eu já estou com tudo pronto bem cedinho, né? É, Então, eu vou ter a liberdade de poder correr mais cedo na terça-feira, mas eu tenho a responsabilidade de ter que estar com tudo pronto na terça de manhã, né? Ai, exatamente. querida. Exatamente. É uma questão de responsabilidade, né? Tu tem que estar com as tuas coisas em dia. E não vai ter ninguém para te puxar e te dizer: olha, tu tem que fazer isso, olha, tal horário tem. É tu, né? Por isso que eu acho que as pessoas têm tanta dificuldade, porque quando tu vem de uma rotina de vida, de uma história de vida de CLT, tu recebe a demanda, né? E quando tu é Uhum, empreendedor, é tu que tem que criar a tua demanda, né? exatamente. É, e isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. Porque tu não tem Ah, mais quem botar a culpa, exato. né? Tu não fez, a culpa é tua, tu fez, a culpa é tua, né? Tipo, tu não tem mais a pessoa para colocar a culpa, né? Então, isso realmente fica bem complexo, né? Ô, Sá, Exatamente. nós já estamos aí fechando 50 e poucos minutos. E, Uhum. eu quero saber o seguinte, tu como empreendedora, tá? Como uma empreendedora de Tá? sucesso, o que que tu acha, né? E de muito sucesso, gente, eu encho um bocão para falar que que a Sabrina, por mérito todo dela, né? Ela vem numa crescente, uma, um faturamento, né? Atingindo as nossas metas de forma muito. E ela estipulando metas fortes e batendo elas, né? Mas o que que tu daria? É, vai acordar cedinho, vai, né? Que dica tu daria, né, hoje, para as pessoas?
Qual seria a tua dica como empreendedor? Tipo assim, ó, olha, hoje eu diria para fazer tal coisa. Eu acho que a primeira coisa, assim, é aprender a acreditar em si, sabe? Porque isso é o básico. Quando tu acredita que tu consegue, quando tu entende, isso não é nem acreditar, é entender que tu é responsável pela tua vida, que podem acontecer coisas no meio do caminho que não estão planejadas, mas que se tu tiver tua meta, o teu objetivo na tua frente e planejar bem isso, tu consegue qualquer coisa na tua vida, né? Então, isso a gente viu lá no Faça Acontecer. Uma coisa que sempre me incomodou muito, eu via muito isso de pessoas próximas de mim, desde criança, é assim, ó. Ai, mas o fulano comprou o carro tal, como é que consegue? Né? Se trabalha num lugar tal, não deve nem ganhar tanto, mas como é que consegue comprar? Ai, nossa, agora o fulano foi viajar, não sei para onde. Deve estar roubando de algum lugar. Gente, senhor, aí eu não conseguia entender, né? Por que que aquela pessoa estava colocando energia em falar mal do outro, em vez de colocar na sua vida e traçar suas metas, assim, ó, tipo, pá, tu tá achando o carro do outro legal? Vai lá, traça uma meta pro carro que tu quer comprar, né? É. Vê quanto que tu tem que poupar durante, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, para conseguir comprar o teu carro. Ah, mas daí eu não vou poder comprar a roupa que eu quero. Bom, aí é uma questão de escolha, né? É, Então, ou tu tem o carro, ou tu tem a roupa. O que que tu quer? Para é, viagem é a mesma coisa. O empreendedorismo é a mesma coisa, né? exato. Ah, mas o fulano tem um negócio e bombou em 1 ano. Talvez porque o fulano se cercou de pessoas com conhecimento técnico para ajudar ele, estipulou metas, trabalhou duro, investiu em marketing, fez todo um planejamento para em É. 1 ano ele estar ali naquele lugar, né? Hum, Então eu acho que o principal é entender que a responsabilidade de tudo que acontece na tua vida é tua, né? é. Não tudo, claro, existem coisas que a gente não domina, mas Sim, para mas a onde grande tu maioria. vai, né? Tá na tua mão, É sempre sobre a gente, né? É sempre sobre a sempre, gente, né? Não é sobre o outro, né? É sempre sobre a com gente. certeza. Aquilo que a gente vai fazer ou não é sobre a gente, né? E justamente quebrar essas crenças limitantes, né? Esses bloqueios que a gente tem, né? É É, extremamente importante, né? Isso é extremamente importante. com E a... certeza. Não, com certeza. Enquanto a gente entender que ninguém é responsável Uhum, pelo. A pessoa pode fazer alguma coisa pra gente, mas é, a maneira como a gente reage àquilo é nossa responsabilidade, é, né? Então, eu posso escolher deixar a pessoa me atingir ou não, né? exatamente. É aquela Exatamente. velha história do como é que é? Como é que fala aquele ditado? Que o que a pessoa fala de ti diz muito mais sobre ela do que sobre ti, Exatamente. né? Exatamente, né? E tu tem que escolher, eu diria que tu tem que escolher quais batalhas tu quer lutar. Não é toda batalha que Sim. vale, né? Eu moro no sexto andar. E nós estamos sem elevador, sei lá, 1 mês e pouco já, gente. Eu tô subindo de escada, né? Eu podia escolher reclamar todo santo dia que eu tenho que descer e subir 6 andares, ou entender que isso aí já entra na parte do exercício. E paciência, Sim, tu tem porque que entender. não vai mudar nada, né? Tu É, reclamar ou não, aliás, vai mudar, vai fazer ficar pior, né? exatamente, exatamente. Até porque a gente, como empreendedor, a gente não sabe qual é a batalha do dia, né? Tipo, tu acorda de manhã pensando com um dia programado. Mas daí, ou um colaborador fica mal, ou um equipamento estraga, ou o motoboy não pode chegar, tu não sabe o que que te espera, né? Então, eu diria também, assim, que a pessoa tem que entrar, o dia tem que entrar no seu negócio, visualizando isso, né? Tipo assim, é só sobre você, escolhe as batalhas que você quer lutar, né? E foco naquilo que tu quer alcançar, não
mimimi ou no martírio, enfim, né? Tipo, não sei. Bem focadinho, né? Exatamente. Foca na resolução do problema, não no problema, né? Exatamente, olha, coisa mais linda. Com essa aí, a gente fecha essa live, gente, porque essa aí é o insight mais importante que existe. Foca na resolução do problema e não no problema. Essa aí, Sabrina, tu realmente fechou com chave de ouro. Parabéns. Mas isso é uma coisa que eu adotei muito pra mim, assim, que não adianta, se tu ficar remoendo o problema, só vai ser pior pra ti, né? Exato. Tu vai ficar ali e não vai resolver nada, tu não vai dar um passo pra frente. Então foca em como tu Obrigada, pode Ju. resolver ele. É, exatamente. Sabrina, fechando aí 1 hora, né? Quero te agradecer Sim. imensamente Ah, por esse momento. Na aula de fluxo, eu faço questão da sua presença, porque ai, você vai não. tirar as dúvidas das pessoas. Gente, uma aula de fluxo é uma aula super importante e a Sabrina pode ajudar muitas pessoas, né, a trocar essa ideia. Jesus. Vai encerrar por aqui. Então, Sá, muitíssimo obrigada. E semana que Beijo. vem tem a Tati da Comida. Um beijo, meu Ai, que amor. legal! Beijo. Até. Pessoal, muito Até. obrigada pela presença de vocês. E nos vemos na próxima, então. Beijão. Beijo.